Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, agora vamos tentar apresentar uma ilustração em duas dimensões sobre a evolução do sistema termodinâmico do tipo vinculado ou submetido a um processo, a uma transformação termodinâmica do tipo reversível, que satisfaz e obedece às condições da máquina térmica de Carnot. Usufruindo aqui, inspirado nas figuras apresentadas no livro do ilustríssimo professor do nobre professor Moisés Nussensweig, intitulado Física Básica, volume 2. Então vamos tentar apresentar. Aqui nós temos um gráfico em duas dimensões. Aqui vamos tentar pressão versus volume, a origem do sistema de coordenadas. E então nós vamos tentar agora apresentar aqui, vamos considerar duas curvas do tipo isotérmicas. Vamos ver a curva aqui com temperatura T1, temperatura T2, onde T1 é maior do que T2, temperatura T1 é a temperatura da fonte quente, temperatura T2 é a temperatura da fonte fria. Então nós temos pontos aqui. Agora nós temos a transição, a evolução do sistema termodinâmico ao longo dessa isoterma. Então vamos considerar aqui o ponto A, ponto B, ponto C maiúsculo, ponto D maiúsculo. Então nós temos essa evolução, aqui nós podemos reposicionar esse ponto. Nós temos essa evolução aqui C, D, então nós temos essa evolução e essa evolução. Então nós temos o sistema termodinâmico, a máquina térmica de Carnot obedece a um processo desse tipo. Nós temos aqui uma isoterma, uma curva isotérmica denominada isoterma e uma outra curva denominada isoterma. São curvas nas quais a evolução do sistema, a evolução termodinâmica do sistema físico, e leia-se sistema físico, sistemas que estão submetidos a processos físicos, dos mais diversos, incluindo aí certamente os processos associados a ligações químicas, reações químicas. Então aqui cabe para fenômenos físicos e fenômenos químicos, e de acordo com a mecânica quântica, de acordo com a teoria quântica de campos, os fenômenos químicos também são necessariamente fenômenos físicos associados à interação eletromagnética, explicados pela interação eletromagnética, ou em casos particulares associados ou explicados, vinculados à interação nuclear fraca. Muito bem, então, qualquer que seja o fenômeno aqui, nesse contexto, aqui nós temos duas isotermas. Então o sistema termodinâmico evolui ao longo dessa curva, e como essa curva é uma isoterma, a evolução do sistema termodinâmico ao longo de vários estados, de várias configurações de estado termodinâmico diferentes, no caso até infinitas configurações
de estado termodinâmico considerando a continuidade da curva. Então nós temos, nessa gráfico pressão em relação ao volume, nós temos esses infinitos pontos, cada ponto representando uma determinada configuração de estado termodinâmico, esses infinitos pontos todos vinculados a uma mesma temperatura T1, daí o nome da curva ser, por consequência, ser denominada isotérmica. Então a evolução ocorre de A para B, de B para C, de C para D e de D para A, se repetindo de A para B, de B para C, de C para D e de A de D para A. Então aqui nós temos uma fonte quente. Essa fonte quente transfere quantidade de calor Q1. Aqui nós temos uma fonte fria. E essa fonte fria recebe da máquina térmica uma quantidade de calor Q2. Aqui está a temperatura T1, temperatura T2, temperatura T1 maior que temperatura T2. E, obviamente, aqui nós já sabemos, com base no estudo sobre motor térmico e refrigerador térmico, nós já sabemos que Q1 é maior do que Q2. Certo? Muito bem. Agora, então, quais são as outras informações, né? Aqui nós temos volumes do ponto C, volume do ponto B, volume do ponto A, volume do ponto D. Nós temos pressão no ponto C, pressão no ponto D, pressão no ponto B e pressão no ponto A. Muito bem. Então, nós temos aqui esta curva é uma isoterma e esta curva é uma curva adiabática. Uma curva adiabática, uma curva que representa um processo termodinâmico adiabático. Esta curva é uma isoterma, esta curva é uma isoterma, então nós temos exatamente o ciclo de Carnot. Aqui, trabalho realizado, então este é o ciclo, por assim dizer, o ciclo termodinâmico de Carnot. Ou a máquina de Carnot. Máquina térmica de Carnot. Muito bem, então agora vamos analisar adequadamente de A para B. Vamos analisar a evolução do sistema termodinâmico de A para B. Ocorre então uma expansão isotérmica. Então vamos estudar caso a caso no quadro ao lado. Aqui vamos escrever ciclo termodinâmico de Carnot. Agora vamos tentar aqui de A para B. Então, esta fase de A para B, como que nós vamos representar? Então vamos encerrar a aula neste ponto e nós retomaremos durante a próxima aula analisando trecho a trecho desta representação bidimensional no gráfico pressão em relação ao volume
da evolução termodinâmica de uma determinada substância que está vinculada a uma máquina térmica do tipo máquina térmica de Carnot. Muito obrigado a todos.